Voltamos? Bons estudos! Vamos falar agora sobre as perspectivas. Eu tenho uma perspectiva do domínio, tenho uma perspectiva tecnológica e também tenho uma perspectiva temporal. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Na perspectiva de domínio, eu vou ter o domínio do problema, como eu falei lá inicialmente, então eu tenho que me debruçar, estudar, verificar qual que é o problema. Eu vou fazer uma exploração detalhada desse problema para determinar as necessidades, né, do usuário. E eu tenho o domínio da solução, que é quando eu vou fazer uma especificação do comportamento externo de um sistema. Então, eu penso no problema e penso também na solução. Essa é a perspectiva do domínio. Eu preciso ter clareza de qual que é o meu problema e de como é que eu vou solucioná-lo. Perspectiva tecnológica. Existem vários mecanismos de especificação. Eu posso utilizar uma linguagem natural, eu posso utilizar a UML. A UML é que a gente é uma das que a gente vai utilizar aqui, porque toda aquela parte de casos de uso, diagrama de atividade que vocês vão fazer aqui ao longo do curso, vai ser através da UML. Prototipação, que é quando eu vou montando telas, que vai ser protótipos do sistema. No Java mesmo a gente consegue fazer as telas do sistema com a interface bonitinha, não tem código-fonte nenhum ali por trás, mas eu consigo fazer essas imagens. É uma forma de prototipação, porque aí eu estou ali colocando como é que ficaria a tela do sistema, ou seja, como é que eu estou entendendo ali o sistema e eu estou mostrando para o meu cliente para fazer uma verificação, uma validação se é realmente aquilo ali. Vou mostrar para os usuários do sistema para ver se eles conseguem aprovar de que aquilo ali realmente vai ser funcional para eles. Métodos formais, entre outras coisas tecnológicas que eu posso ter no auxílio desse meu desenvolvimento do software. Perspectiva temporal. É uma das atividades iniciais da engenharia de software. Ela resulta na criação de um documento de especificação de requisitos do software, que é o ERS, tá? A sigla. Aí para trás eu até coloquei como ER nos slides e tudo, mas na fala eu deixei claro que é engenharia de requisitos. Deve ser atualizado constantemente para obtenção de mais conhecimento sobre o problema. Então eu tenho que pensar nessa perspectiva em relação de toda e qualquer mudança que eu faço, eu tenho que fazer todas as atualizações em toda a documentação, em todo o software. Isso tem que estar o tempo inteiro sendo atualizado. Aqui um gráficozinho, um diagrama sobre a perspectiva temporal. Então, o que acontece aqui? Nós temos todo o processo de desenvolvimento do software. Então, na primeira etapa, eu vou ter a análise de requisitos, onde eu vou fazer todo esse estudo em relação a quais são os requisitos do software. Depois, eu venho para o projeto. Então, eu vou fazer esse projeto de software. E aí, nesse projeto, eu vou fazer toda a modelagem, eu vou fazer, utilizar todos os meus recursos tecnológicos e tudo que eu posso para fazer uma documentação que seja viável e que qualquer pessoa olhe e entenda qual que é, o que é para fazer, qual que é o projeto. Aí depois eu venho para a parte de implementação. Aqui sim eu vou começar a fazer a codificação do meu software. Meu software vai começar a ser criado em código-fonte. Depois vem a parte de testes e depois vem a parte de implantação. As atividades desse processo incluem a gerência de configurações, gerência de riscos, métricas, estimativas, revisões técnicas e formais. A gente sabe que isso daqui não funciona congeladinho dessa forma. A gente já falou, por exemplo, lá nos modelos, a gente viu que os testes, verificações eu faço em todas as etapas, a todo momento eu consigo fazer essas verificações e analisando se o código, já vou tirando erros, se ele está fluindo para que eu tenha um software de qualidade no final. Outros processos contidos no processo principal. Então, todos esses processos aqui, essas atividades, elas estão dentro desses processos principais. Cada uma das etapas, cada um dos processos, eles vão ter subprocessos, vão ter subatividades, onde eu vou estar fazendo ali várias tarefas, várias atividades técnicas, vou aplicar essas técnicas para que eu possa, o quanto antes, diminuir os riscos
diminuir todas as falhas que o meu processo de desenvolvimento do software possa vir a ocorrer. Aí vamos para a definição do que é um requisito. Em software, é a caracterização do que o sistema deverá fazer. Então, requisito é uma coisa que o software deve fazer. Existem vários tipos de requisitos que devem ser analisados. Então, vamos lá estudar um pouquinho como esses requisitos. Os tipos de requisitos. Então, vamos lá. Classificação dos requisitos. Nós temos os requisitos básicos, que eles são divididos em requisitos de software e restrição de projetos. Isso, requisito de software e restrição de projetos. Essa restrição de projeto, ela tem a ver, por exemplo, qual é o tipo de linguagem que eu vou utilizar. Eu tenho que ver qual que é o sistema operacional, qual que é os outros sistemas, eles estão codificados em que linguagem. Então, essa restrição do projeto, ela vai me dizer o que é mais viável eu utilizar em termos de linguagem de programação. Já os requisitos de software, esses eles são divididos em dois, os funcionais e os não funcionais. Os funcionais é aqueles que são representados nos casos de uso, são as funcionalidades, ou seja, o que o software deve fazer. Todo software ele tem lá um menuzinho, não tem? Quando você clica lá no menu, aparece tudo ali que ele faz. Então, esses são os requisitos funcionais, é tudo que ele faz. Os requisitos não funcionais são outras informações que são fundamentais para um software de qualidade, que eu preciso pegar essas informações com o meu cliente, preciso fazer todo o levantamento dela, e ela não é uma funcionalidade do sistema. Como, por exemplo, requisitos de manutenibilidade, requisitos de confiabilidade, requisitos de desempenho, requisitos de usabilidade. Olha um exemplo aqui, ó, o treinamento de 2 horas sobre 20% dos recursos. Então, é um requisito relacionado à usabilidade. Eu tenho que desenvolver um software que, com 2 horas, para aquele público específico, eu consiga ensinar tudo o que ele precisa para poder manusear o software. Então, esse é um tipo de requisito de usabilidade que é classificado como requisito não funcional. Então, todas essas informações em relação de o nível de confiabilidade, qual que é a hierarquia, senha, usuário, como é que vai ser, o que precisa ter senha, o que não precisa, o que cada um vai poder fazer, como que vai ser a manutenção, a parte de desempenho, qual que é o tempo de resposta aceitável para o meu software. Tem coisas que diferenciam de segundos para milésimos de segundos, nanosegundos. Então, todas essas informações, elas se classificam como requisitos não funcionais. Aí aqui, como eu já falei, requisitos funcionais. Correspondem à listagem de todas as coisas que o sistema deve fazer. Representa o comportamento que um sistema deve apresentar diante de certas ações de seus usuários. Requisitos não funcionais são restrições que se colocam sobre como o sistema deve realizar seus requisitos funcionais. Ou seja, são todas as outras restrições, as regras, para que ele realize os requisitos funcionais. Determinados aspectos de comportamento, tempo de resposta, tempo médio entre falhas e etc. Como eu falei quando eu apresentei a figura para vocês. Nós temos também os requisitos explícitos. São descritos em um documento que lista os requisitos de um produto, especificação de requisitos. Possuem conhecimento do usuário, então é aquilo que está na cara que precisa ter no software. Aí nós temos os requisitos normativos, que são aqueles que decorrem de leis, regulamentos, padrões e outros tipos de normas a que o tipo de produto deve obedecer. Então eu tenho que pensar o que tem de leis, de regras aí que eu preciso seguir, o que o software vai precisar seguir. E tem também os requisitos implícitos. São expectativas dos clientes, do usuário, que são cobradas por esses, embora não documentadas. Então, assim, você tem que observar qual que é a expectativa do seu cliente. Qual que é a expectativa do usuário em relação àquele software que está chegando, como é que vai ser, se vai facilitar a vida dele ali no ambiente de trabalho ou não. Todas essas coisas, elas são requisitos também do software. Você pode desenvolver um software que funciona ok, atende tudo que o cliente precisa, mas ele pode ficar decepcionado com uma interface,
e achar que aquilo não está apresentável, e aí essas expectativas elas também precisam ser atendidas. São efetuados pelo sistema sem o conhecimento explícito do usuário. Aí são requisitos que estão por trás ali do sistema. O usuário ele só vai ver ali a interface, então ele não sabe o que está por trás daquilo ali, mas você logo percebe de cara algumas necessidades. E aí isso são requisitos implícitos. Com tudo isso, nós temos então que o processo de engenharia de requisitos, ele é um processo no qual eu vou ter como entrada todos os itens de entrada para esse processo de engenharia de requisitos. Eu vou fazer o levantamento de sistemas existentes, vou fazer levantamento dos clientes, dos regulamentos da empresa, os domínios de problema, de solução e ver quais são os padrões que o meu software deverá seguir. Todas essas informações servem como entrada para todo esse processo de engenharia de requisitos, de fazer essa pesquisa, de fazer esse levantamento todo. E como eu devo conduzir todo esse processo para aquele software, para aquele cliente específico. Nunca um vai ser igual ao outro. As habilidades que eu vou utilizar são as mesmas, mas cada um vai ter as suas especificidades. E como saída, eu vou ter documentos oficiais, que vai ser os documentos da engenharia de requisitos do software, que é a especificação dos requisitos. Então, eu vou ter como saída esses documentos prontos, que vai servir como entrada no processo de projetar, de implementar, de testar e todas as outras etapas do desenvolvimento de software. Quais são as características desejáveis para esses documentos? Ele deve ser completo, não deve ter ambiguidade alguma. Então eu tenho que me certificar que aquilo que eu estou colocando ali no papel não vai ser interpretado de forma alguma, de outra forma do que é pretendido. Passível de ser testado, de olhar, de analisar, de estudar e já verificar logo dali, fazer alguns testes, fazer algumas validações para que eu evite problemas lá na frente. Já sabe, né?